Olá, crianças! Espero que todos vocês estejam muito bem. E aí, nós vamos para a aula de hoje. Beleza? Estão animados? Então vamos lá. Vamos relembrar aqui algumas coisinhas que nós falamos nas últimas aulas. O tema da nossa aula é nos tempos da história, não é isso? Esse é o tema da nossa aula, o tema principal. Porém, a nossa aula ela tem o objetivo de estudar o rádio, a TV, não é? Como que tudo isso surgiu. Para vocês isso aí não é nada novo. Vocês, quando vocês nasceram, isso já existia, né? Então para vocês não é nenhuma novidade. Mas para nós que temos uma certa idade, que conhecemos como que surgiu tudo, o início, as primeiras TVs, os primeiros rádios, como já falamos nas outras aulas, é bem emocionante falar sobre esse assunto, né? E o que é interessante é que a gente aprende que nem tudo que você conhece hoje existia no tempo dos seus pais, no tempo dos seus avós, né? Nem tudo isso. Então, para vocês isso sempre existiu. Para nós não. Para nós fomos conhecendo, né? O celular, vocês já nasceram, já existia. Para a gente não, né? Já veio existir de não tantos anos como você imagina, né? De poucos anos para cá, tá bom? Então, o rádio e a TV também foram assim, né? Então, hoje nós vamos estudar um pouco mais a fundo sobre o que se dá para se fazer no rádio, o que dá para se fazer na televisão, o que hoje existe na TV que antes era só no rádio, né? Lembra que o rádio veio primeiro, depois a TV? Lembra que o rádio foi a ideia de um cientista, né? Um químico, um físico, para que a mensagem atravessasse o oceano, levando mensagem para aquelas pessoas que estavam do outro lado, nos tempos de guerra, para os navios, tudo. Então surgiu o rádio e depois veio a TV, né? Então é o seguinte, nem sempre existiu a TV. Quando não existia TV, só estamos relembrando nossas aulas, tá bom? Quando não existia TV, tudo era feito pelo rádio. Hoje, por exemplo, o futebol é transmitido pelo rádio. Mas tem uma coisinha que antes era transmitida pelo rádio que hoje não é mais, que é a novela, as rádios novela, como eram chamadas, tá bom? Também tinha algumas séries também, né? Tudo pelo rádio. Aí você pergunta assim, nossa professor, mas como pelo rádio? Sem ter a imagem da pessoa, sem ter as cenas, sem a gente ver nada, as ruas, os cenários. Calma aí que a gente vai aprender um pouquinho disso tudo, beleza? Eu vou colocar aqui para você um pedacinho agora de como que eram feitas essas rádios novelas, tá bom? Preste atenção nesse vídeo. Sheriff Tom, hurry! Betty, where's your Uncle Pete? We were held up, Tom. 3 men. They took the Flying B payroll and headed up toward Pine Gap, and they took Uncle with them. Come on in the house quick. We'll get the boys together and we'll go after them. No, I'll take the jitney into town and get my car. All right, Betty. Hello? Ring up the boys, man. Tell them to meet me at Pine Creek Forks. The Flying Bee payroll's been robbed. Pete Belden's been kidnapped. Tell the boys to ride. Hey, George, where'd you put that ammunition? It's in your desk. Which drawer? The middle one. I declare, I'll never get these dishes done. Looks like a storm coming up, too. Hello, what is it? Is Fred there, Mrs. Jones? Chef rounded up a posse. I'll call him, May. He's out in the yard. Send him to Pine Creek Forks. Hurry, Sophie. Fred! Oh, Fred! Hello! Posse, Fred. Sheriff wants you at Pine Creek Forks. They're riding. All right. Bem, vamos dar uma pequena pausa aqui para vocês verem uma coisa que já acontece nessas duas cenas aqui que foram passadas, né? Nessas cenas foram passadas. Veja que
tem uma parte que o homem está falando, né, o ator está falando, não o ator, o intérprete, e ele fala mais perto do microfone, ora ele se afasta, né? E tem uma hora que ele fala com tipo uma caixa na boca, né? Essa caixa é para abafar a voz e para dar a ideia de que a pessoa que está falando está atrás da porta ou em outra sala, né? E também na hora que a moça também atende o telefone, tem aquele barulho que o homem faz lá, né, dos telefones antigos, né, como o som da chamada, e ela fala no que seria o telefone, e o som da voz sai diferente, né? Mas vamos para frente. Observe também nessa parte aqui da cena em que ela mostra, veja que tem uma porta de um carro, né, presa em uma parte de madeira, e tem uma outra porta que é quando o homem entra e ele bate essa porta para fazer o barulho da porta. Aí tem um som de cavalo, de galo, de galinha, de vaca também no fundo, né? Vai prestando atenção nessas partes porque a gente vai precisar entender um pouquinho sobre elas, tá bom? Vamos para frente. Vamos ver mais um pouquinho? Go, boss. Steady. Hey, Joe. We're saddling. Tom wants a posse. Something stirring, I reckon. All right, Fred. Better stop that windmill. We're on the storm. See you later, Ma. Be careful, Fred. Hello, May. They've gone. Have you got the other boys? Some of them. I'm calling the blacksmith now. Hello? Sterling. Payroll robbers. Eastern Sheriff at Pine Creek Court. Pick up Bill and Frank on the way. I'm riding, Harry. Just let their wagon out of the way. Where's your pa, Junior? He's back on the far section with the Reaper. Hey there, Bill. Get down off of it. I can't hear you. Wait a minute. Thanks. And so, as the storm breaks around them, the sheriff's posse gathers at Pine Creek Forks, prepared for action. Let's hit out. Come on, men. We're gaining on them. They've seen us, Tom. Right, fellas. They probably have fresh horses at the creek. Hold up there. We'll set fire to the gap and stop. Whoa! Slim, you chop a couple of them small trees. Right. We'll spread a fire they can't get through. These are pretty green for burning, Sam. Grass is dry as tinder here. That'll get it started. Shorty, you get some of that dead wood burning in a hurry. Grass is catching on. It's dry, all right. How about the trees, Slim? Out ready? Move back. We're coming now. Bom, bem legal, né? Você observa aqui várias cenas dentro dessa radionovela, e o que parece também um filme, bem antiga, né? Não sei o ano, exatamente não sei o ano, mas pela qualidade da imagem, das vestimentas dos homens que fazem os intérpretes, né? Esses dublês que não são dublês, que são os... como é que é a palavrinha? Eles dão voz ao personagem, vou lembrar agora. É bem antiga, né? E você observou que tem algumas coisas que eles usam durante usavam durante as radionovelas para simular barulho, percebeu? Em que cenário você acha que era feita essa novela aí? Se tratava de uma cena na rua, na zona urbana ou na zona rural? Nós observamos o som de galinha, de vaca, de cavalo,
Tem uma hora que o homem fica batendo o martelo, fazendo o barulho de um martelo batendo no ferro, um homem cortando lenha, barulho de trovão, barulho de cavalo correndo, quando aqueles homens batem aquelas coisas assim, né? Eles ficam batendo aquela coisa branca assim, que dá a ideia de que é cavalo correndo. Tem uma parte que eles ficam embaixo da mesinha, passando um carrinho em cima de umas pedras. Eu creio que é para dar a ideia das carruagens passando em cima das pedras. E várias cenas. Então está claro que essa cena é uma cena rural, que é alguma coisa que está acontecendo próximo ao celeiro, né? Ou a casa que está próximo ao celeiro, mas uma cena rural. E como que a gente descobre que essa é uma cena rural? Nós não temos cavalo de verdade, animal de verdade nessa imagem, nessas filmagens, nessa gravação dessa novela. Mas nós temos os sons, os efeitos que sugerem ser uma cena no campo, né? Uma cena na fazenda, tá bom? E o que realmente é como que é chamado esses sons que dão essa ideia, tá bom? Isso nós chamamos de efeitos sonoros, tá bom? E é exatamente sobre isso que a gente quer estudar nessa aula, sobre efeitos sonoros, tá bom? Se não fossem os efeitos sonoros, não existiria a emoção do filme, da novela. Vamos focar mais em filme, né, hoje, porque os efeitos são mais complexos, são mais complicados. Se não fossem esses efeitos sonoros, os filmes e novelas não teriam graça nenhuma, né? Esses efeitos sonoros são desde a música, né, como também naquela novela tem a parte da música, em que era tocado naquela vitrola, né, o radiola, como era chamado no tempo, o disco lá tocando e o fundo musical. Se esses efeitos sonoros não existissem, esquece, não teríamos a emoção de assistir a um filme, ou para quem gosta de novela, a uma novela, né? E você vê que tem uma cena que tem um menino que está lá de frente ao rádio assistindo e está bem concentrado, né? Meio que emocionado assistindo aquela radionovela, tá? Uma coisa também que chamou atenção é aquela voz de menino que aquele homem faz, né? É muito idêntica à voz de uma criança, e muitas vezes nós somos enganados achando que quem está fazendo a voz de um personagem é uma criança, na verdade é um adulto, porque alguns adultos conseguem reproduzir esse som de voz de criança, e pelo fato de ser adulto ele tem mais responsabilidade, ele tem mais facilidade, mais disciplina para poder fazer o papel, decorar o texto, fazer tudo direitinho, né? Nem toda criança consegue se concentrar e fazer um trabalho assim, por isso eles usam alguns adultos, tá bom? Então, falando sobre efeitos sonoros, vamos assistir agora um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá para esse vídeo. Quando você vê um filme, quanta atenção você presta nos sons? Muitas vezes a gente mal repara no barulho dos pés batendo no chão, ou da roupa se movendo contra o corpo, ou de um pássaro batendo as asas. E por isso eu queria te perguntar, de onde você acha que vem esses barulhos? Você acha, por exemplo, que esse realmente é o som dos passos da Daryl Hannah caminhando nesse corredor? Ou então você acha que esses sons vêm de uma biblioteca sonora? Que eles pegam, por exemplo, um arquivo de áudio chamado Passos de Salto Alto e acrescentam na edição? A resposta correta é nenhum dos dois. Boa parte dos sons que você escuta em um filme são feitos sob medida para aquele longa-metragem. Eles são gravados num estúdio em sincronia com a imagem, produzidos por profissionais especializados em efeitos sonoros. E essa arte é o que se chama de Foley. When they shoot a film, the sound is concentrated on the actor's dialogue, so we go back and recreate all these sounds for drama and detail, and just to bring the film to life. Para entender a história do Foley, a gente precisa voltar para 1928. A Universal ia lançar seu primeiro filme com som, o musical Showboat. Eles gravaram os diálogos e as músicas,
mas estavam tendo problemas em sincronizar os efeitos sonoros com as imagens. Foi então que um funcionário teve a ideia de gravar os efeitos sonoros ao vivo ao mesmo tempo em que ele via uma projeção do filme. O nome desse cara era Jack Foley. Com o passar do tempo, outros estúdios adotaram essa prática, que acabou sendo batizada em homenagem ao seu criador. Hoje, o Foley é um processo essencial para criar um som que melhore o filme. E sério, esse emprego parece ser um dos mais divertidos dentro da indústria de cinema. Começando pelo local de trabalho, que parece quase um playground. Os artistas de Foley trabalham em um grande estúdio construído especialmente para eles. Esses lugares vão contar com diferentes tipos de solo, com banheiras para criar sons de água e ainda com uma enorme coleção de objetos. No estúdio, eles recebem os trechos dos filmes que precisam de efeitos sonoros, e a partir daí eles vão utilizar todas as ferramentas à disposição deles para criar sons de passos, de chuva caindo numa superfície, de vento, de corpos caindo, de objetos se movendo, e por aí vai. We want to make sure that whatever we see on that screen, we are making the most honest representation thereof sonically. E ao ver os artistas de Foley trabalhando, fica evidente o quanto esse processo envolve a criatividade. Cada profissional precisa entender como os diferentes sons se manifestam e investigar estratégias para criar as mais variadas sonoridades. This is one of my favorite props. In Back to the Future, Marty borrows a scooter, pulls part of it off and turns it into a skateboard. E esses artistas precisam ser ainda mais criativos quando eles precisam inventar sons para coisas que nem existem na nossa realidade. Por exemplo, como você produziria o som de um ovo de dinossauro rachando e da gosma que tem no ovo? E aí, como você acha que isso é produzido? Não existe ovo de dinossauro hoje, né? E também não tem nenhuma gosma dentro, porque não existe o ovo. Como seria produzido esse som? Vocês observaram que o cenário é apropriado, que surgiu alguns pontinhos que a gente vai pegar para a gente ir relembrando e guardando na nossa memória. Como que surgiu a necessidade de fazer o som dos filmes, né? Um estúdio de gravação antigo teve dificuldade em encaixar o som dentro do vídeo, né? Dentro do filme, para que os passos ficassem iguais àqueles passos que estavam sendo feitos, né? Que o ator estava andando. E ao mesmo tempo, por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando para vocês, eu faço algumas edições que o som às vezes tem que bater com o que eu estou falando, né? Às vezes eu tenho que baixar o meu som, aumentar um pouco o som do vídeo, ou eu tenho que casar alguma coisa com a outra. Como por exemplo essa imagem parada aí do ovo. Tudo isso aqui a gente faz em edição, né? Não é tão fácil de fazer. Então, como ele falou, como o narrador fala, existem algumas coisas que não dá para você criar com tanta facilidade. Você viu que uma mulher quebrando pratos, piscinas, tanques de água para simular o barulho da água de uma piscina, água derramada sobre uma superfície para parecer água da chuva, os sapatos, né, o homem andando de acordo com a imagem, um homem se jogando no chão, caindo, né, para simular um corpo caindo e várias outras coisas. Mas tudo precisava acontecer no tempo certo e da mesma forma. Se, por exemplo, uma pessoa desse 4 passos, teria que ter o som de 4 passos. E não poderia ser um som de um tênis ao invés de um sapato. Se é sapato alto, teria que ser sapato alto. E aí que foi que esse funcionário dessa empresa de gravação, né, Jack Foley, teve essa ideia de gravar tudo ao mesmo tempo. E você percebeu quando aquele senhor de cabelo grisalho, ele fala assim: a nossa preocupação é que o som seja o mais fiel possível à realidade, ou seja, ele tem que ser igual à realidade.
né? Você viu o som da capa do Superman batendo, né? O vento batendo nela, e eles têm que usar o pessoal que trabalha com essa parte sonora, o Foley, né? Essa parte de Foley, eles precisam ter ideia do que eles vão usar para fazer esse barulho de som. Aí é que entra a criatividade. Mas a pergunta que eu fiz é: como você acha que é feito o barulho desse ovo? Vamos ver então, né? Vamos lá. Que tal casquinhas de sorvete e melão? Mas e quando uma cena precisa de sons de explosão ou então de armas sendo disparadas? Bom, aí é um caso diferente. Como a produção desses sons envolve um nível maior de perigo, normalmente essas sonoridades sim são arquivos de áudio vindos de bibliotecas sonoras. Ou seja, tirando esses sons mais perigosos, grande parte do que a gente ouve vem dos artistas de Foley. E o que eu acho fascinante nisso é que se trata de todo um trabalho criativo para inventar algo que, se bem feito, nem vai chamar a nossa atenção. E sem contar que eu acho até meio poético saber que, nos nossos tempos digitais, tanto dos sons que a gente ouve ainda são produzidos de forma orgânica e extremamente personalizada. E isso tudo só mostra como, muitas vezes, a criatividade mora até mesmo nas áreas em que a gente nem sempre dá muita bola. Então, pessoal, é isso aí. Como é fantástico, né? Você vê como que é feito essa produção, como que são feitos esses Foleys. Deu vontade de ser um artista de Foley? Ou de ser aquele cara que dubla os personagens? Bom, então é o seguinte. Nós vamos fazer uma atividade parecida com essa, tá bom? Mas, por enquanto, a nossa atividade vai ser dessa semana. Nós vimos sobre os rádios, nós vimos sobre as TVs, né? Então, essa semana, a nossa atividade vai ser da seguinte forma. Você vai produzir uma cena, isso mesmo, uma cena de um filme ou de uma novela. Você que vai dizer se é filme ou se é novela. E nessa cena vai precisar ter os barulhos, tá bom? Como que vai ser feito isso? Os barulhos são os efeitos sonoros, né? Você vai gravar um áudio onde vai ter a fala dos personagens, né? A conversa dos personagens e também o barulho, os barulhos, os sons que precisam ter, os foleys, tá bom? Se for na sala, se a cena for em uma sala, é necessário que tenha o som de porta, talvez a TV ligada, uma porta de armário que se abre, um sofá que arrasta, passos. É uma cena que você vai criar e que precisa ter todos os sons necessários. Detalhe, você vai fazer tudo isso em um áudio. Vai pegar o seu celular, vai pôr para gravar e vai fazer essa cena. Daí você vai ensaiar, né? Primeiro você vai ensaiar o que vai ser conversado, o que está acontecendo nessa cena, para que se tenha a ideia de quais sons você vai precisar usar. Daí vai ficar da criatividade de vocês, o que vocês vão usar para produzir esse som. A criatividade vai ser, o tema da cena vai ser livre, você que escolhe o que você quer fazer, como você vai fazer, o que você vai usar para gerar esses barulhos, né, para gerar esses sons, o que você vai usar para poder deixar essa cena mais parecida possível com a realidade. Deu para entender? Tá bom? Quem não entendeu, me manda uma mensagem, né, que a gente esclarece mais um pouquinho. Mas eu acho que eu fui claro, né? Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Eu me diverti muito, eu gosto muito desse tema sobre filmes, como são produzidos os filmes, as montagens que são feitas, os efeitos especiais e também dessa parte dos foleys.
dos efeitos sonoros, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Pode ensaiar, né? Não precisa fazer logo essa atividade, você precisa pensar no qual vai ser o cenário, o que vai estar acontecendo, quais as pessoas que vão estar nessa cena, o que vocês vão conversar e os sons que são necessários, tá bom? Beleza? Então um abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau.